Vamos dar prosseguimento então à parte de videoaulas aqui do nosso curso. Bom, os alunos aí que têm acompanhado o curso já me conhecem, né? Eu sou Alberto Zucchi, já fiz apresentação em outra videoaula, então dispenso vocês desse sacrifício, desse sofrimento. E o tema de hoje é o liberalismo. Tá? Esse é um tema que no site Monfort vocês vão achar algumas videoaulas a respeito disso, vários artigos. Esse é um tema recorrente entre nós. Por quê? Porque o liberalismo, enquanto um erro atual, nesse nosso módulo sobre os erros atuais, ele assume uma importância muito grande, né? Nós vamos falar um pouco, nós vamos evidentemente tratar em que ele consiste, né? Mas mais do que propriamente uma defesa doutrinária do liberalismo, o que acontece muito hoje em dia é vamos chamar de vivência do liberalismo, né? Muita gente acaba defendendo o liberalismo como uma forma de viver bem, né? Ao contrário, e acaba colocando ele como antagônico, o oposto ao comunismo. Então, nós teríamos duas opções, ou o comunismo, a ditadura, o Gulag, o sofrimento, a tortura, ou o liberalismo, um sistema onde o governo nos deixasse viver por nossa conta e aí nós viveríamos muito bem. Isso de fato não reflete, essa simplificação que eu coloquei aqui, de fato não reflete o que é o liberalismo. E as pessoas, sem perceberem, acabam aceitando uma série de consequências da doutrina liberal, mesmo entre os católicos. O liberalismo está muito presente. Por estudo, se vocês entrarem no site, vocês vão ter várias aulas, artigos a respeito dessa questão do liberalismo. Então, nesse nosso curso aqui, eu procurei dar um enfoque um pouco diferente para essa aula. Claro, hein? Não vou defender o liberalismo. Vamos fazer um enfoque diferente, agora nós vamos defender o liberalismo. Não, de maneira nenhuma. Está na moda, né? Nós agora, nesse momento, temos no Brasil, depois de tanto tempo, enfim, um governo liberal, temos um ministro da Economia, de fato, liberal. Então, mas é claro que nós não vamos defender o liberalismo, que é um erro contrário à doutrina da Igreja e contrário àquilo que é o ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Mas eu vou procurar fazer um enfoque mais mostrando como é que o liberalismo ele é apresentado positivamente, quais são os argumentos que se dá a favor do liberalismo, e aí sim, então, vou demonstrar como esses argumentos eles são falsos, tá? Todos esses artigos que eu estou comentando do site, eles vão estar em encíclicas papais, eles que atacaram muito o liberalismo, né? Isso até o Concílio Vaticano II. É no Concílio Vaticano II que vai haver uma mudança, nós vamos falar um pouco disso também. Mas, então, a ideia vai ser apresentar o liberalismo, aquilo que ele é apresentado do ponto de vista positivo e mostrar como, na realidade, isso daqui é uma ilusão, né? Um engano, como muito dessas doutrinas que são colocadas para nós católicos, e esse dilema, como eu comentei, né? Se você foi agora na eleição do governo Bolsonaro, né? A Monfort, inclusive, foi muito atacada por causa disso, quando nós dissemos que não havia nenhuma obrigação moral de se votar no governo Bolsonaro, apesar de que as pessoas que quisessem votar poderiam votar, e nós alertamos sobre os graves erros doutrinários que existia na mentalidade daqueles que compunham o governo Bolsonaro. Nós somos muito atacados por isso, né? Bom, então vamos entrar aqui na nossa aula, e para começar, depois dessa longa introdução,
vamos rezar as 2 Ave Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, podemos então iniciar aqui a nossa aula a respeito do liberalismo, né? Como eu disse, a gente vai procurar, o foco da aula é responder alguns argumentos liberais, tá? Mas de toda forma nós precisamos pelo menos dar uma ideia geral do que é o liberalismo para depois então mostrar quais são os argumentos favoráveis a eles e desmontar esses argumentos, tá? Então, em primeiro lugar, da onde que veio o liberalismo, tá? Formalmente, né, o liberalismo é a doutrina formulada pelos enciclopedistas antes da Revolução Francesa e que vai dar origem à Revolução Francesa e ao pensamento moderno. Quer dizer, o liberalismo estaria na base de todo o pensamento moderno, tá? Isso não quer dizer que os erros da civilização moderna tenham começado com o liberalismo. Não, eles começaram antes. Os erros vindo do protestantismo e os erros do absolutismo, apesar de eles não serem propriamente o liberalismo, já tinham em germe os erros do liberalismo. Mas o liberalismo, enquanto tal, ele vai surgir, vai pegar forma, vai se transformar em um conjunto de doutrinas com os enciclopedistas, tá? E da onde vem o liberalismo? O professor Orlando gostava muito de afirmar, e com toda a propriedade, com toda a razão, que o liberalismo era, na realidade, uma negação do pecado original. Era dizer que o homem era bom, então, uma doutrina de Rousseau, que o homem tendia ao bem, e o que fazia a corrupção do homem era a sociedade. Então, todo o mal do homem viria do convívio social, o que é uma grande tolice. Então, todos os homens são bons, mas quando eles vivem em sociedade, quando eles vivem em conjunto, então eles se tornam maus. Então, a soma de um monte de coisa boa seria uma coisa ruim, que inclusive destruiria o bem do próprio homem e o levaria a cometer muitos erros. Bem, mas como eu disse, o liberalismo, então, ele é uma ideia, uma negação do pecado original. O homem é bom, se nós deixarmos o homem livre, sem influências externas, ele será muito bom. Ele não vai roubar, ele não vai mentir, ele não vai enganar, ele não vai violar nenhuma lei. O que faz isso são repressões que são feitas ao homem, que impedem ele de se realizar, e isso faz com que ele se revolte, né? Então, por exemplo, hoje em dia, o que faz um jovem ser ruim é o bullying. Quer dizer, se o jovem sofre na escola um bullying, uma discriminação, então aí é que ele vai se tornar ruim, mas ele, naturalmente, ele é bom, tá? Aqui tem uma distinção que eu falo rapidamente. Do ponto de vista de natureza, a natureza do homem é boa, ou seja, o homem é animal racional e é uma coisa boa que Deus criou. Mas devido à fraqueza da natureza humana e, sobretudo, devido ao pecado original, o homem tem uma tendência para fazer as coisas erradas. Então, entre trabalhar e ficar lá em casa sem fazer nada, a gente precisa fazer força para trabalhar. Entre fazer uma coisa certa e fazer uma coisa errada, o gostoso sempre é o errado. A gente precisa fazer força para fazer aquilo que é certo. Isso não quer dizer que a nossa natureza seja ruim. A nossa natureza, ela é boa, apenas nós temos uma tendência para fazer as coisas erradas. O liberalismo vai negar isso, vai dizer que a nossa tendência é para fazer as coisas certas. Se nós deixarmos o homem livre, sem despertador, sem a mãe mandando o filho levantar, sem ter disciplina na escola, sem ter disciplina na sociedade, nós caminharemos para algo muito feliz e algo muito, para um conjunto da sociedade muito boa, tá? Então,
o liberalismo ele vai ter uma falsa noção do que é a liberdade, tá? E ele vai pedir para a liberdade o que se diz que é uma indiferença moral, né? O que seria isso? A indiferença moral é que a vontade ela estaria isenta de qualquer necessidade imposta pelo fim. Ou seja, a liberdade seria um bem absoluto, daí inclusive o nome dessa, vamos chamar assim, corrente, dessa doutrina de liberalismo, ou seja, o que é essencial, aquilo que é fundamental é a liberdade. Coibir a liberdade sempre seria um mal. Se nós deixarmos o homem livre para fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, sempre haverá um bom resultado daí. Então, não existe um mal moral, ou seja, fazer alguma coisa errada. O erro só seria a proibição e a limitação dessa liberdade. Bom, antes de mais nada é necessário dizer que o liberalismo contraria a evidência, todos esses exemplos que eu estou dando. Se o professor deixa uma sala de aula completamente livre, cada um fazendo o que quiser, ninguém estuda. Aqueles poucos que querem estudar, eles serão impedidos pela bagunça e pela confusão reinante na sala de aula. Uma sociedade onde não tem a polícia, agora, por exemplo, essa situação trágica em que está a Venezuela, em que algum tempo atrás teve o apagão, havia uma liberdade, cada um fazia o que queria. Qual que é o resultado naquela situação? É um povo que estava sofrendo e que parte para o saque, parte para bagunça, parte para anarquia. A anarquia destrói tudo aquilo que é possível de ser executado e destrói toda a capacidade de se fazer o bem. Um outro exemplo, porque alguém poderia argumentar, na Venezuela aconteceu isso porque estava tudo na miséria. Bom, ainda que esteja na miséria, e de fato estavam, mas a gente vê que dando liberdade, não se saiu da miséria, se foi para bagunça. Mas em todo caso, só para a gente argumentar, também recentemente no Espírito Santo, não o da Santíssima Trindade, né? O Estado brasileiro, no estado do Espírito Santo, houve uma greve de polícia. O que houve? O povo não saiu na rua para se confraternizar, para dizer, agora nós somos livres, que bom, nós podemos trabalhar com tranquilidade. Os bandidos todos cumprimentaram os cidadãos, o povo, e ficou todo mundo feliz. Não, pelo contrário, houve saque, houve roubo, inclusive de gente de bem. Pessoas que normalmente não fazem saque, não fazem roubo, não fazem bagunça e que muito provavelmente seriam contra todas essas situações se houvesse uma normalidade, ou seja, se tivesse uma polícia ali coibindo. Então, do ponto de vista objetivo, o liberalismo, se nós olharmos a realidade, o liberalismo não produz nada de bom. O liberalismo ele produz a bagunça e produz o caos, tá? Então, se a ideia de que a ideia do liberalismo é que não se pode coibir a vontade. O homem tem que ser movido pela vontade para fazer aquilo que ele quer. Diante desse argumento que eu acabei de dar, de que a sociedade ficaria uma bagunça, no máximo o que os liberais admitem é que existe alguma proibição quando eu vou fazer um mal para o outro. Então, nesse caso que eu dei, o saque, o roubo, a bagunça. Então, no máximo tem que ter uma limitação da sociedade. Mas se eu quiser, por exemplo, homem virar mulher, como tem hoje em dia, eu seguir a religião que eu quiser, a pessoa seguir a religião que ela quer, ela ter o pensamento que ela quer, ela fazer com o corpo dela o que ela quer. Duas pessoas, se tiverem combinadas, elas podem fazer aquilo que ela bem entenderem. O liberalismo, então, vamos dizer assim, um liberalismo um pouco mais moderado vai dizer, bom, na sociedade enquanto conjunto, nós precisamos ter algumas proibições, o que é ruim. Nós vamos chegar numa fase, dizem os liberais, em que tudo será permitido.
Mas hoje, concretamente, é possível fazer isso para algumas pessoas. O que a gente vê é que também do ponto de vista individual, aquelas pessoas que não têm regra, aquelas pessoas que não se sujeitam a regras, elas pouco bem fazem. Não fazem bem para elas e, invariavelmente, elas prejudicam os demais. A pessoa acaba não parando nesse nível de liberdade, vamos dizer assim, pessoal. E ela acaba cometendo uma série de erros graves. Nós vemos, por exemplo, essa questão da violência, né? Hoje em dia existe uma série de meios que incitam a violência. Os jogos, os filmes, os telejornais, né? Então não se pode coibir nada disso. Assiste quem quer, vê quem quer. Então, aí as pessoas estariam, bom, então eu agora estou tendo a liberdade de eu fazer o que eu quero. O que se vê é que não para aí. As pessoas acabam sendo violentas. Eu não estou dizendo que todo mundo acaba sendo serial killer. Entra na escola e mata 30, 40 pessoas, como nos Estados Unidos, como recentemente aconteceu aqui em São Paulo. Mas as pessoas acabam deixando de desrespeitar os outros. Por exemplo, o que acontece nas escolas. Hoje em dia os professores não conseguem mais dar aula. Por quê? Porque os alunos não respeitam mais os professores. Então, como não se pôde coibir individualmente a liberdade de cada um, isso invariavelmente leva para a sociedade. Então, não é que todo aluno vai chegar a dar um tiro no professor, vai chegar a bater no professor. Mas o fato dele ter liberdade para não assistir a aula, para não prestar atenção, acaba destruindo a escola. O resultado é, que é muito conhecido, as crianças saem do ensino fundamental sem saber ler e sem saber escrever. Não é sem saber interpretar o texto, isso elas saem da faculdade sem saber interpretar o texto. Eles saem sem saber ler as palavras que estão escritas ali. Tá? Então, o que o liberalismo pede? O liberalismo pede que não existe um fim nas coisas, né? Então, por exemplo, o namoro, ele não é o namoro, o noivado, eles não têm como finalidade o casamento. Eles têm simplesmente como a vontade de duas pessoas que resolveram namorar. Não tem finalidade nenhuma. Um argumento que se dá muito contrário ao aborto, e que é verdadeiro, é a destruição da vida. Mas não é só isso. O aborto é ruim porque ele vai contra a finalidade de um ato natural entre o homem e a mulher, que é a reprodução. Quer dizer, impedir que esse ato natural chegue a um fim por causa de um prazer humano é uma coisa em si mesmo errada. Então, o argumento da questão da destruição da vida, ele é fundamental e ele é importante, mas ele não é o único. E pouco é dado pelos aqueles que são contra o aborto esse argumento. Pelo contrário, aí eles vão dizer, então precisa ter o controle da natalidade, uso de preservativos, uso de controle de métodos naturais, como se isso também não fosse errado, porque está indo contra a finalidade. Então você vê que no fundo, muitos desses abortistas, no fundo e no raso também, esses abortistas acabam sendo liberais. Eles defendem que o homem teria liberdade de gozar a vida e gozar dos seus instintos como ele quisesse, sem ter obrigação de levar isso a um determinado fim. Bom, peguei esse ponto aqui, porque é um ponto muito forte, mas foge um pouco aqui da nossa aula. Bom, então está aqui apresentado o liberalismo. Então eu queria destacar esses dois pontos. Primeiro, então, o liberalismo é uma negação do pecado original. E, segundo ponto, o que o liberalismo vai colocar é a liberdade humana como um bem absoluto e sem que ela seja obrigado a voltar para uma finalidade. Tá? Bom, quais são os princípios básicos do liberalismo? Primeiro, todos os homens são iguais. Não existe nenhuma diferença entre os homens. Também aqui vocês têm muito material no site Monfort, eu apenas menciono isso. Né? Os homens são iguais enquanto natureza, mas enquanto acidentes eles são diferentes. Então, o Bolsonaro é presidente, eu sou um mero cidadão aqui do Brasil. Tá? Então, isso para ele dá uma série de direitos que eu não tenho. Ele pode
viajar com o avião do governo, eu não posso viajar com esse avião e é razoável que ele viaje. Quando ele passa, os soldados têm que bater continência para ele, para mim eles vão me revistar, os soldados, né? Para ver se eu não tô com nada errado. Então, o liberalismo vai dizer que nós somos iguais em tudo e que qualquer diferença é ruim e que nós teríamos que lutar para que as diferenças desaparecessem completamente. Então vai desaparecer professor e aluno, governante e governado, homem e mulher, marido e esposa, padre e leigo, todas as diferenças elas seriam ruins e elas seriam apenas uma etapa da sociedade que teria que ser vencida. Isso é um absurdo, a igualdade ela destruiria a sociedade. Segundo, que a verdade é subjetiva, não existe verdade, o que é verdade é só aquilo que o homem acredita. Daí então o direito do homem de fazer aquilo que ele bem entende e o seu único mal ser ser coibido na sua liberdade. Então, qualquer pessoa que quer dar ordem para uma outra pessoa, um homem querer mandar para um homem, é uma coisa errada. O homem deve ser guiado exclusivamente pela razão. Então, a igreja não pode pôr leis para o homem, o Estado não pode pôr leis para o homem, os pais não podem mandar nos filhos, os professores não podem mandar nos alunos. Toda a ordem só vale se ela for consentida. Não existe um superior ao outro. E assim, para um país, a única coisa que vale é a vontade popular. Então, se amanhã tiver uma votação que o aborto é permitido, o aborto passa a ser permitido. Se amanhã tiver uma votação que o aborto está proibido, o aborto passa a ser proibido. Então, o aborto ele não seria nem bom nem ruim. Ele vai ser, no momento, proibido ou não pela vontade popular. Se amanhã a vontade popular determinasse que quem usa óculos precisa ser morto, como aconteceu no Camboja, eu estava perdido, né? E muita gente ia festejar, porque a vontade popular assim o quis. Se amanhã a vontade popular determina que deve-se cobrar um imposto de 50% sobre o salário, ou se todos os meios de produção devem ficar com o Estado, isso deve ser mudado. Quantas vezes a gente não escuta no rádio, na televisão, graças a Deus, eu não escuto, né? Mas a gente ouve por terceiros, na imprensa em geral, isso nós temos que fazer porque está na lei. Não existe certo e nem errado. Está na lei, a lei é feita pelos deputados, que em princípio, né? Acho que tem gente que, talvez tenha gente que acredite nisso, que os deputados representem o povo. Essa é uma piada boa, tá? Depois, a religião, então, é particular, é uma coisa de cada um. Se eu quiser, eu tenho religião, se eu quiser, eu não tenho. E o Estado deve ser laico, deve haver uma separação entre a igreja e o Estado. Eu dei esses princípios bem rapidamente, são todos erros que estão no pensamento moderno e que foram, vamos dizer assim, condensados, resumidos nas ideias liberais. De fato, o liberalismo ele não é um antônimo de ditadura. Nós vamos ver adiante que, na realidade, essa bagunça ela acaba conduzindo para a ditadura. E muitos dizem que o verdadeiro liberalismo só se dá quando existe uma autoridade que proíbe as diferenças, que o homem, alguns acabam abusando dos outros, então tem que ter uma autoridade que o único castigo, a única coisa proibida é aqueles que querem ser diferentes. Todo mundo tem que ser obrigado a ser igual. Quais são as consequências do liberalismo, né? Aqui do ponto de vista de religioso, já que o nosso curso é voltado à apologética católica. Primeiro, uma separação entre a igreja e o Estado, que hoje em dia penetrou na igreja, na mais alta cúpula da igreja. A gente vê, infelizmente, até o próprio Papa algumas vezes defendendo essa separação, sem fazer a distinção correta que talvez num determinado momento essa separação deve existir, mas enquanto regra geral o Estado deveria ser unido à igreja e deveria proteger a igreja. Assim como o corpo depende da alma e a separação do corpo da alma faz com que o corpo morra, seja decomposto, assim também a separação do Estado da igreja faz com que o Estado
fique morto e ele caia num estado de decomposição, que é o que existe hoje em dia. A supremacia do Estado sobre a igreja e uma liberdade de expressão, de culto e de ensino dirigidas pelo Estado. Então, a imprensa pode fazer o que bem quer, todo mundo pode ensinar o que bem quiser e todas as religiões são permitidas, tá? Então, aqui nós temos aí os princípios básicos e as consequências do liberalismo, tá? Eu cito agora aqui, estão aqui no nosso slide, tá? Então, quais são os princípios? Uma absoluta soberania do indivíduo com inteira independência de Deus e da autoridade. O homem não tem que estar subordinado a Deus. Quem quiser esteja, quem quiser se coloque sobre a orientação de Deus. Mas isso é simplesmente vontade de algumas pessoas. Quem é soberano? A sociedade, né? E com independência daquilo que não provenha dela mesma. Então, como eu disse, a sociedade que decide os seus destinos é a sociedade que decide o que ela quer e a tal o direito de autogestão, de autogoverno dos povos. E ninguém pode dizer, vocês estão certos e vocês estão errados, porque não existe verdade objetiva. Se a maioria decidiu, está decidido. A soberania nacional, então o Estado pode se governar e aquilo que está decidido por eles está, como há algum tempo atrás, por exemplo, a Suprema Corte americana decidiu que uma vez que alguém fosse condenado nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm direito de, em qualquer lugar do mundo, prender essa pessoa e levar à força para os Estados Unidos, se tornando, então, uma espécie de polícia mundial. Então, eles estão acima do direito. O que eles decidiram, o que é certo para eles, eles podem aplicar no mundo inteiro. Então, o Carter, por exemplo, o Jimmy Carter, antigo presidente dos Estados Unidos, que fez um desastre, declarou lá os direitos humanos. Foi ele que vamos dizer assim, propagou de forma forte, né, a questão dos direitos humanos no mundo e o que ele queria, a implantação do esquerdismo. Ele era do Partido Democrata, era a ala esquerda do Partido Democrata, mais ou menos como esse Bernie Sanders agora. E espalhou então os direitos humanos pelo mundo e impunha. Quem não cumprisse o que os Estados Unidos quer, nós vamos punir esse país, né? Com sanções econômicas, etc., e algumas vezes até com sanções militares. Depois, uma liberdade de pensamento sem limitação alguma em política, e moral e religião. Cada um pensa o que quer, cada um prega o que quer, cada um faz aquilo que bem entender. Liberdade de imprensa, qualquer coibição à imprensa seria um crime enorme. E liberdade de associação. A gente pode se associar para fazer aquilo que bem entender, não existe nenhuma coibição que o Estado possa impor. Eu coloquei esses princípios aí de forma resumida, já comentei que se esses princípios aplicados da forma como eles estão aqui expressos, eles levariam a uma dissolução e uma destruição da sociedade. Algumas vezes se coloca, bom, então tudo isso daqui tem que ser proibido, não pode ter, a imprensa não pode falar nada, tem que estar sob controle do Estado, não existe direito a nenhuma associação, não. Isso daqui é um erro contrário, causado muitas vezes pelo próprio liberalismo. Pode existir uma imprensa? Claro que pode existir. Ela pode ensinar? Claro que ela pode ensinar. Mas tem que existir leis que não se permitam ensinar aquilo que se bem entende. O professor dava um exemplo, o professor chega na aula de química e ensina que ácido sulfúrico faz bem para a tosse. No dia seguinte, todo mundo, os alunos tomam ácido sulfúrico e morrem. Quando chega lá a polícia, vai prender o professor e diz, não, tem liberdade de ensino. Aliás, funcionou, porque nenhum desses alunos está tossindo mais. O professor, é claro, vai ser preso, evidente. Mas a rigor pelo liberalismo, ele ensinou isso e os alunos tomaram ácido sulfúrico porque eles quiseram. Então, a aplicação, eu dei um exemplo dentro desses princípios, mas também vale para outras coisas. Então, nós vimos aqui no nosso curso que a Igreja Católica é a igreja verdadeira, que existe uma alma, que essa alma no final da nossa vida terrena vai para o céu ou vai para o inferno. Se um professor ensina alguma coisa que leva a alma para o inferno, é muito pior do que o professor que ensina que ácido sulfúrico faz bem para a tosse.
Porque o professor que ensinou isso tirou a vida do corpo, antecipou ela por alguns anos, o que é muito ruim, ele não tem direito, ele precisa ser punido. Mas o professor que ensina, por exemplo, que fora da Igreja Católica pode ser salvação, pode haver salvação, ele está perdendo a alma por toda a eternidade. Ele não antecipou nada. Pelo contrário, levou a alma para o inferno. É muito mais grave do que ensinar que ácido sulfúrico faz mal para a tosse. O padre que ensina que todo mundo vai para o céu, também ele está fazendo um mal enorme. A igreja deveria proibir o padre de ensinar uma coisa dessa e deveria puni-lo por isso, tá? Bom, então aqui estão expostos os princípios do liberalismo. Bom, então, esses princípios aplicados a diversos ramos, eles vão ter os seus efeitos. Então, na ciência, eles vão levar ao racionalismo. Quer dizer, a verdade é subjetiva, então a razão é que determina tudo. Portanto, quando a gente vai pesquisar, nós temos que estar aberto a tudo, a qualquer coisa, não tem que estar subordinado à teologia, não tem que estar, a ciência não tem que estar subordinada à filosofia e pode pesquisar e pode ensinar da maneira que bem quiser. O único critério seria o da razão. Na organização social, nós vamos dar no nacionalismo. Cada estado se governa e cada estado faz o que bem entende, levando às guerras modernas. Não houve, por isso, eu sempre digo, nenhuma teoria mais assassina e mais criminosa na história do que o liberalismo. O liberalismo matou muito mais gente do que o comunismo. Na moral, o relativismo. Cada um segue a moral que bem entender. Não existe uma moral objetiva e cada um faz aquilo que deseja. Então, o fulano quer ter 5 mulheres, ele tem 5 mulheres. O fulano considera que ele pode vender droga, ele vende droga. Então, não existe mais nenhuma moral. Todas as religiões são boas, não existe certo e errado. Tá? Na religião, vai levar ao indefinitismo, ao modernismo e ao ecumenismo. É uma aplicação da questão, está relacionado com a questão moral. Se não existe uma moral correta, não existe uma religião correta. Então, todas as religiões têm direito a se manifestar. Então, nós temos aí o pedir mais cedo, temos o espiritismo, temos o islamismo, temos todas as religiões para as quais se tem que dar toda a liberdade. Temos o satanismo. Por que não aceitar a religião onde Satã é considerado um grande Deus? E até nós fazemos nós não, né? Graças a Deus, mas em algumas igrejas chega até a fazer a missa do Satanás, a missa do palhaço, a missa do demônio, a missa da propaganda, toda a espécie de missa. Na arte, temos uma arte liberal que é o romantismo, onde a arte é completamente separada da moral e da verdade e ela busca simplesmente agradar ao sentimento. Bom é aquilo que agrada. A moral, na realidade, não deve buscar nem o bem, nem a verdade. Então, existe uma moral, uma arte completamente separada da moral. A famosa frase, né? A maldade está nos olhos de quem vê. Todas as coisas são boas e, portanto, se existe alguma arte ruim, a culpa não está na arte, está em quem está fazendo aquilo uma malícia. Aquela famosa exposição que houve, realizada pelo Banco Santander, que graças a Deus não me lembro nem mais o nome dela, que ela blasfema. O Estado, então, chegou a querer obrigar o Banco Santander a continuar com aquilo, mesmo o banco querendo parar, porque houve muita revolta. Né? Não, tem que continuar, porque não interessa que os católicos estejam se ofendendo. Não, isso não interessa. O que importa é dar liberdade para a arte, tá? E aí nós temos 2 pontos, que é esse que eu vou querer abordar principalmente. Na política, nós vamos ter a democracia liberal, o liberalismo, o laicismo. Se diz, esse é o grande governo, o voto popular, a escolha livre, a votação. Se nós não aceitarmos a democracia liberal, nós temos que aceitar a ditadura. E aí nós vamos ter um governo que vai nos impor uma série de obrigações
e que vai destruir a religião. Enquanto se houver liberdade, nós teremos todas as religiões e entre elas nós poderemos ter a religião católica. E na economia, o liberalismo gera o capitalismo, que se diz é uma forma maravilhosa, tem alguns erros, algumas coisas erradas, mas de fato é uma coisa muito boa, e se não for o capitalismo, nós estaremos caminhando para o comunismo. Então, de novo, aqui o liberalismo ele vai se aproveitar, eu vou abordar a partir de agora esses dois pontos, né? Mais a questão da democracia liberal e mais a questão da economia, que são os pontos em que os católicos ficam mais perplexos, não sabem direito o que muitas vezes como responder a isso e acabam engolindo essas duas ideias, tá? Então, no liberalismo, o liberalismo político, né, na política, o que o liberalismo vai afirmar? Ele nega que a sociedade civil, que a autoridade que a governa, sejam realmente distintas dos membros de onde procedem. Negam que sejam maiores do que a soma das vontades, ou seja, a sociedade seria apenas a soma das vontades das pessoas. Então, a autoridade ela estaria subordinada à própria sociedade. Então, a autoridade ela só pode fazer aquilo que a sociedade quer. E a única forma legítima de governo seria o governo eleito pela maioria. Os cidadãos, então, não podem ser obrigados por uma lei a fazer o que quer que seja, somente se eles consentiram através disso, tá? E o liberalismo econômico, né? Então, na economia, o que se quer é libertar a atividade econômica de qualquer lei positiva. A economia, ela se regeria por leis próprias e pela lei natural. A produção e a distribuição dos bens materiais devem ser deixadas à liberdade dos indivíduos. Cada indivíduo negocia o seu contrato, negocia o acordo que ele vai fazer entre comprador e vendedor, entre as partes, e o Estado não deve de maneira nenhuma interferir nisso, tá? Bom, essa primeira parte da aula, eu dei um apanhado geral do liberalismo, mostrei como as consequências do liberalismo são a desordem social, o caos, né? E que por isso até em alguns momentos precisam ser colocadas algumas restrições ao liberalismo, mas essas restrições no médio e no longo prazo não vão impedir o caos da sociedade. A partir de agora, então, vamos abordar um pouco aí o liberalismo econômico e o liberalismo político na segunda parte da nossa aula.